eu vou conversar então agora com Eric Horner. Ele é coordenador pedagógico do Colégio Humboldt, uma instituição bilíngue e multicultural localizada em Interlagos, São Paulo. Ele é historiador, mestre e doutor em História Social pela USP e especialista em Gestão da Educação Básica. E vamos falar sobre um resgate histórico da gripe espanhola, da maior pandemia do século passado, e também de que maneira tudo isso vem acontecendo de lá para cá, as pandemias vêm acontecendo. Então vamos conversar com o Eric, e eu começo perguntando que, em razão do que estamos vivendo, não é, nesse momento em termos de coronavírus e do fato do episódio da gripe espanhola ter sido mencionado neste momento, para ele fazer um resgate histórico do que foi esse acontecimento do passado. Eric, boa tarde. Olá, boa tarde. A gripe chamada espanhola aconteceu em 1918, no começo do século XX, a partir, na verdade, dos Estados Unidos, mas ficou famosa depois que a Espanha, que não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, que ocorria naquela época, passou a noticiar as mortes pela gripe, ao contrário dos outros países envolvidos na Primeira Grande Guerra. Depois disso, a gripe passou a se alastrar para todo mundo, né? A gente tem uma ideia de que o mundo hoje é globalizado, mas a Primeira Guerra já movimentou muita gente, combatentes da Ásia, da África, que lutaram na Europa por conta dos impérios coloniais, e também dos migrantes, né? dos imigrantes que vinham para a América principalmente, mas também para a Ásia, para o Sudeste Asiático, levaram a gripe mundo afora. Era uma gripe influenza A H1N1, a mesma que nós tivemos depois uma epidemia em 2009, e ela chegou a fazer 50 milhões de mortos no mundo. Só no Brasil foram pelo menos 35 mil mortos, considerando números conservadores, porque a subnotificação era muito alta. Na verdade, a gente pode ter chegado até o dobro disso, 70 mil mortes no Brasil naquela época, e se estima 65% da população brasileira naquele ano contraiu a doença. E o que o senhor poderia nos contar sobre as principais pandemias no país e no mundo ao longo dos anos? Por pandemia, a gente entende em geral uma epidemia de grandes dimensões que afeta um número muito grande de países, né, pela OMS, preferencialmente em mais de um continente. Historicamente falando, nós sempre tivemos epidemias, né? Nós temos registros por exemplo, da epidemia de peste negra, primeira vez chamada de peste de Justiniano na Roma Antiga no século VI. Depois a peste negra voltou a ser um problema sério na Ásia e na Europa, numa epidemia sem precedentes, no século XIV. Mas tivemos epidemias de peste negra até no século XIX. Outras epidemias como tuberculose, varíola, cólera, atingiram a humanidade ao longo da nossa vida sobre o planeta Terra. Vírus, bactérias, parasitas em geral fazem parte da nossa vida como seres humanos, né, como hominídeos. Então, elas são muito comuns. Para destacar, além da peste negra, né, e a gripe espanhola, a varíola talvez tenha um maior impacto, porque foram várias epidemias sérias, especialmente no Brasil, durante o Brasil Colônia, depois no Brasil Império também. A epidemia de cólera talvez seja também de grande importância histórica, porque atingiu a Europa no século XIX, e justamente pelo problema das águas contaminadas, que era um problema muito comum nos centros urbanos, dada a baixa qualidade de vida daquela época, século XIX e século XX também. Mas o cólera no século XIX acabou levando justamente ao começo do que seria o pensamento epidemiológico, na forma de se imaginar a saúde pública a partir de evidências e controles preventivos
as epidemias e não apenas reativo, ou às vezes simplesmente de aceitar a epidemia como uma fatalidade, já que faltavam elementos para se entender todas essas doenças. É também importante lembrar que nós temos epidemias mais recentes, que também são muito importantes no século XX, como a epidemia de meningite, né, principalmente em São Paulo, nas grandes capitais, na década de 70, uma epidemia que foi negligenciada e, na verdade, silenciada pelo regime civil-militar daquela época, nos anos 1970, 71 até 74, e também a epidemia da AIDS, que é talvez uma das mais importantes do século XX. No século XXI, além do H1N1 em 2009, também a epidemia de Ebola, mais recente, ali na região do Congo. Olhando pelo viés histórico, o que podemos aprender com todos esses fatos para esse momento que estamos vivendo? Se podemos aprender alguma coisa com a história, né, enquanto sociedade, que em momentos como esse, de crise tão atípica, nós temos que pelo menos observar dois aspectos importantes. Um é a confiança na ciência. Na época da crise da gripe espanhola, conhecia-se pouco, né, mas o pouco que se tinha de conhecimento da gripe foi suficiente para defender isolamento, fechamento do comércio, dos templos, evitar aglomeração de pessoas, né? No caso da meningite, nos anos 70, se provou que o conhecimento científico era existente, conhecia-se a ação do causador, né, do patógeno, o meningococcus, e só que não se fez uso desse conhecimento porque vivíamos um regime ditatorial. E depois, quando a gente pensa na epidemia da AIDS, né, conforme a ciência foi avançando e conhecendo mais a doença e desenvolvendo tratamentos, nós pudemos combater melhor. Ainda não vencemos a AIDS, mas sabemos combatê-la da melhor forma possível com o conhecimento científico. O outro aspecto fundamental é justamente a liberdade de informação, do trânsito de informação, a transparência dos dados. Quanto mais a gente conhece, mais fácil a gente pensa um plano, né, desenvolve um plano de ação para combater uma epidemia. No caso da gripe espanhola, o fato dos países da Europa estarem em guerra e censurando as informações fez com que muito mais pessoas contraíssem a doença e viessem a óbito, né? No caso, de novo, da meningite, nos anos 70 no Brasil, o regime autoritário impediu que a informação circulasse pelos jornais. Com isso, mais gente se contaminou, né, com a meningite e veio a óbito por conta disso. No caso do HIV, a falta de clareza nas informações e de uma postura pró-vida, pró-saúde das pessoas, criou enormes barreiras de preconceito e que levaram mais pessoas a óbito. Então, boa informação, acesso livre à informação e informação de fundo, científico, de qualidade, essa é o que há de melhor que a história pode ensinar nessa crise que enfrentamos no momento. Eric Horner, eu agradeço pela participação na programação da Rádio Gazeta M neste momento e um bom trabalho. Muito obrigado. Aí está o historiador que conversou comigo nesta tarde de quarta-feira. Ele é coordenador pedagógico do Colégio Humboldt, que é uma instituição bilíngue e multicultural localizada em Interlagos, São Paulo. Ele é historiador, mestre e doutor em História Social pela USP e especialista em gestão da educação básica. E fizemos um resgate histórico aqui das pandemias para informação daqueles que não tinham esse conhecimento e que puderam, nesse momento, ter um pouquinho mais de atualização de informação sobre fatos que a gente ouve falar en passant, e agora a gente ouviu com mais detalhes por parte de um especialista no assunto.